Eu venho de uma família cristã, né? Meus pais já pertenciam à igreja quando eu nasci. Minha mãe, filha de gente que sempre foi muito envolvida com a comunidade. Minha avó era zeladora de igreja, meu avô também diácono. E aí, minha mãe e meu pai se conheceram também nas fileiras das igrejas, nos eventos de juventude. Se casaram, cresceram e desenvolveram a sua família dentro da igreja também. Minha mãe coralista e também pianista de um trabalho infantil. Meu pai também regente coral, e também trabalhava com os corais infantis da igreja. E eu sempre envolvido com ele e com a minha mãe. Então a base de música tá aí. Tudo aí. Meu irmão mais velho também tocava bateria, cresceu ministrando música, trabalhando com juventude na área da música também. O Thales sempre na área do esporte, o Igor também. Então a família inteira se desenvolveu dentro do arraial evangélico aí, Igreja Batista, desde pequenininho. Mas foi ali na adolescência que eu acabei despertando um interesse maior pelo envolvimento com a igreja na área da música. Comecei a estudar teclado, comecei a desenvolver um pouco mais essa capacidade. Comecei a ministrar junto com a equipe de louvor e fiz um caminho nesse sentido. E aí, por ter um contato muito próximo com a música, acabei conhecendo muitas igrejas que me convidavam para cantar as canções que a gente cantava na nossa comunidade. E essa dispersão, essa fragmentação nas igrejas foi me fazendo criar interesse por o que era uma igreja local, porque não só a minha, mas a cada igreja que eu ia, eu percebia nuances, eu percebia movimentos legais, eu me encantava com alguém que conduzia alguma área, com alguém que se dedicava em algum ministério. Aquilo foi tomando forma para mim, e como meus pais também eram muito envolvidos com a igreja, meus irmãos também, isso se tornou uma prática comum. A partir daí eu comecei a liderar o ministério de louvor, comecei a compor canções, e nesse momento que eu comecei a compor, eu me tornei uma opção para os eventos das igrejas, né? Não tinha CD gravado, não tinha nenhuma atividade assim formal, mas era convidado. Então ia lá, cantava uma música num lugar, cantava uma música em outro. Algumas canções minhas se tornaram queridas de alguns grupos. Aí nesse meio tempo, cantando aqui, cantando ali, liderando ministérios de louvor de associações de jovens, 50 igrejas, 60 igrejas que se reuniam para fazer os congressos. Num desses eu conheci o Baruch. Isso lá no Interleste? Jubacem. O Jubacem. Interleste é uma outra associação, e na época eu era da Jubacem, Juventude Batista da região centralense, Zona Leste. Abraço, Zona Leste. Ainda tô por aí, moro ainda aí. E com o maior prazer. E aí, lá eu conheci o Baruch, e o Baruch foi muito simpático, muito solícito. A gente começou a trocar ideia, começou a ter uma certa convivência. Não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tinha essas coisas, só tinha site, onde eu ficava lá mandando mensagem no mural dele, elogiando o trabalho dele, meio que perseguindo o Baruch. E aí foi na caminhada com o Baruch que eu gravei meus CDs, gravei meu DVD, e nessa itinerância, no universo batista nem tanto, mas no universo pentecostal e neopentecostal, eles enxergam, ou grande parte das igrejas enxergam quem canta, não como um músico, não como alguém que tem a função de na liturgia oferecer uma poesia, uma inspiração. Eles enxergam o músico como um levita, como um adorador, como alguém que está ministrando a igreja. Então eles subentendem que essa pessoa já tem uma capacitação para pregar, para ministrar. Então eu comecei a receber inúmeros convites para, além de cantar, também pregar. É um sacerdote, assim. Isso, e o que não era comum no universo batista, assim, era muito difícil eu pregar na igreja que eu fazia parte. Então, nesse processo de cantar e pregar na itinerância, foi desenvolvendo em mim esse prazer e essa alegria de, além de cantar, usar da linguagem, usar do cenário bíblico, usar da poesia bíblica, usar das personagens e, obviamente, usar da referência em Jesus, a alegria de compartilhar com os outros as impressões que eu tinha ao me deparar com esses textos, com esses poemas, com esses registros, né? E foi assim que, além de cantar, eu também comecei a pregar. Tudo muito a ver com o Baruch, muito a ver com esse movimento em outras igrejas. E para encerrar, eu recebi um convite de uma das igrejas que eu fui, uma igreja batista, do pastor João Pedro, a Intervidas. Ele me viu assim como
uma possibilidade de, além de cantar fora, além de pregar fora, desenvolver um pastoreio numa igreja local. E ele disse, você não quer andar mais perto, você não quer estar mais com a gente? E eu comecei a caminhar mais perto dele, era uma igreja que estava num processo de plantação, tinha 1 ano na época, e a partir dessa relação com ele foi que eu comecei a, além de cantar fora e pregar fora, começar a trabalhar dentro da comunidade, ministrando a palavra, ou aconselhando, ou desenvolvendo ministérios. Práticas pastorais ali. Foi aí que aconteceu essa solidificação, né? E foi nesse lugar que as pessoas que começaram a me imaginar como um pastor de uma igreja me viram. Foi ali na Intervidas que parece que soou para quem me via tão somente como alguém que cantava, e não tem problema nisso, me viam também como alguém que poderia pastorear dentro do universo batista mesmo. Né? Então foi a partir de lá que eu cheguei na IBAB e é a partir de lá que eu recebi os convites para estar aqui. Porque antes desse processo com a minha vinda, agora, eu já tinha sido sondado há uns anos atrás pelo pastor Levi, há bastante anos atrás, para tentar passar por um processo de... Esse eu não sabia, mesmo? Antes do Saldiba ser pastor de jovens, o pastor Levi marcou um almoço comigo e me sugeriu que eu participasse de um processo que iria verificar, queria entrevistar possíveis pastores da juventude. Aí isso daí deve ser aquele meu contexto também, ali por volta de 2012. Isso, foi por aí. Foi por causa da saída do Fabrício, que ficou o IBAB Jovem sem e tal. Isso aí, acho que foi por aí. Aí eu bati esse papo com o pastor Levi na época, nem sei se ele lembra, pastor, não é mentira, você realmente falou comigo, tá? E aí depois de um tempo, eu recebi um convite para verificar se eu tinha algum tipo de inclinação e de traquejo com adolescentes, aqui na IBAB. E aí eu agradeci, mas falei, eu não tenho nenhuma condição de ser pastor de adolescentes, não tenho o dom do Edu. E aí, depois disso, o Baruch me convidou para tentar desenvolver um ministério na área musical com ele. Também não aceitei. E veio a Sarinha, e ainda bem que eu não aceitei, porque ela arrebentou e foi incrível o tempo que ela passou aqui. E por último, foi esse convite que o Saldiba fez, que foi o único que fez sentido para mim, para o meu critério. Qual era o meu critério? E foi a mesma coisa que eu respondi ao pastor Levi, quando ele me convidou para participar de um processo. Eu falei assim, a IBAB, ela está muito à frente da minha compreensão das coisas, não só do evangelho, mas de como eu vejo a vida a partir do evangelho. É uma igreja muito mais madura, uma igreja com muito mais recurso. Eu só aceitaria um processo de ir para a IBAB se eu fosse para aprender. Entendi. Do tipo assim, me coloca para sentar perto dos caras, me coloca para ouvi-los, e se fizer sentido para eles e para mim, enquanto nós caminhamos juntos, que eu dê um passo a mais, vai ser legal. Mas se não for assim, eu não tenho nada para oferecer de maneira prática. Vai liderar uma juventude na IBAB. O que é liderar uma juventude na IBAB? Eu não faço ideia, né? E aí o Saldiba me convidou para ser auxiliar dele no IBAB Jovem, no IBAB Família. E eu não seria líder de nada. Eu seria alguém que ia caminhar com ele e ajudá-lo naquilo que fizesse sentido, né? Sim. Aí foi assim que eu cheguei aqui.